e etc., eu estou desenvolvendo outros 3 indicadores, né? E aí cabe a cada um decidir se quer usar como robô, se quer usar como indicador, né? Enfim, para disponibilizar para vocês que vão ser ferramentas dentro da conta transparente. Então, hoje, por exemplo, né, eu peguei uma operação que eu só peguei por causa desse indicador, né? Se eu fosse seguir o operacional da conta transparente, eu não teria feito essa operação. Tá? Então, é isso. Eu acho que é pessoal isso, né? Cada um... Tem gente que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, né? Então, eu acho que é entender as nossas limitações, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E, por hora, eu coloquei na frente o projeto das gravações, tá? E aí, assim que a gente liberar as aulas novas para você e etc., a gente volta com tudo aí, compartilhando os resultados e etc., beleza? Patrick, muito obrigada. Obrigada pela participação aqui no nosso almoço de negócios, desde o meio-dia até a 1h da tarde. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, com você também, iniciando aqui a nossa programação. Patrick, obrigada. Esse Vini My Gorgeous, ele tá tentado no chat. Esse chat, né? Hoje o chat, não sei o que aconteceu. O chat tá terrível hoje. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, tá? Precisando de alguma coisa, só dá um toque, a gente aparece e amanhã estamos de volta. Amanhã estamos de volta, Patrick. Muito obrigada. Agora, 1h da tarde em ponto. Mais de 1.600 pessoas nos acompanhando de forma simultânea. 1.682 pessoas assistindo agora o almoço de negócios. Mais de 1.900 likes. Conto com você, investidor, para deixar o seu joinha na nossa transmissão, para a gente aumentar esse número. Quem sabe chegar até o final do nosso programa com os 2.100 likes. Conto com você, conto com toda essa galera que movimenta o nosso chat do YouTube. Hoje eu falei, hoje o chat tá meio complicado aí, vocês estão gastando bastante coisa, estão falando bastante. Quem mais aparece aqui pra gente? O Fernando Combi, o Fernando Aurélio, membro do canal, o Vini, Augusto Nichelle, só ladeira abaixo, só ladeira abaixo, mandando sininho aqui pra gente, sinalizando que o Ibovespa tá renovando máxima do dia. O Matheus Alcildes, o Marcelo Cristo, Samir da Silva Rosa, nosso amigo, membro do nosso canal, sempre conectado no nosso YouTube, também sempre mandando mensagens no nosso WhatsApp. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta, a sua mensagem, a sua dúvida no nosso WhatsApp, DDD 11, número 9, 3726 1318. A gente aguarda receber as fotos do que vocês estão fazendo enquanto acompanham a TC News, enquanto operam o mercado hoje, a foto do seu almoço, para, claro, abrilhantar aqui o nosso almoço de negócios. Mensagens do Supimpa, do Fabinho Silva, do Ronaldes, toda essa galera acompanhando aqui o nosso programa. E hoje nós recebemos o professor que já está aqui no nosso estúdio. Vamos conversar com ele agora nesse momento. 1h da tarde, chegou a hora da nossa entrevista com o professor Carlos Honorato, professor da FIA Business School. É um prazer recebê-lo, professor. O prazer é todo meu aí, velho. O pessoal todo animado no chat. Isso mesmo. Falando de bolsa é excelente, né? Muita muito gente, legal. Nosso público é muito engajado, viu, professor? Que bom, assim que é bom, viu? E para começar aqui, né, a sua presença, a sua participação, a gente chega hoje num dia em que o Ibovespa tá com força aí, agora ele tá renovando máxima do dia novamente nos 136.478 pontos, uma alta de 1,44% agora pro Ibovespa. Professor, eu te pergunto, né, pensando essa semana que aconteceram várias coisas, né, entraram em vigor as tarifas de 50% do presidente americano Donald Trump, temos temporadas de balanço e também o Copom mantendo a taxa Selic em 15%. Eu gostaria primeiro, professor, de um panorama geral na sua visão dessa semana, o que o investidor tem que ter no radar. Olha, vocês veem que tá complicado o negócio, né? Ele tem que ter tudo no radar, aparentemente, pois é, quanta né? coisa. Até fiquei sem ar aqui falando um monte de coisa pois acontecendo. É, e eu costumo dizer assim, quer dizer, há 10, 15 anos atrás, você achava que o mundo estava muito complexo e hoje está muito mais complexo, né? Mas eu acho que o investidor, o gestor, tem que ter uma atenção muito grande, principalmente em estar alerta com as mudanças, né? A gente viu ontem, por exemplo, que o Trump já colocou uma tarifa em cima da Índia, Sim, por questão da Rússia. Já tem uma notícia agora de que ele vai fazer uma reunião com o Putin para tentar resolver a guerra da Ucrânia. Então, é um panorama em que o investidor tem que estar muito atento, tem que criar a sua base de informação e se informar com
com canais que têm uma... Com a TC News. Exatamente, que tem uma visão assim interessante de mercado, porque se você vai na onda ideológica, você corre o risco de perder muito. Você vê, a gente está num movimento em que a bolsa está subindo, né? A gente tem aí o dólar não teve um impacto tão grande nessas últimas semanas. Então, o grande ponto é estar alerta. Eu costumo trabalhar muito com cenários, então é tentar antecipar. Vamos preparar. Tem um cenário muito positivo. Como que eu estou preparado para o cenário muito positivo? As pessoas não estão preparadas para o positivo, né? A gente sempre está preparado para o negativo. Então, o negativo também pode acontecer. Então, dependendo do setor que você está, dependendo das ações que você usa, quais são os segmentos dos setores que você está atuando, o impacto vai ser maior ou menor, né? A gente pega, por exemplo, a Embraer, que eu trabalho bastante, teve ali uma queda gigantesca quando teve as tarifas, e depois a gente observando, ela é uma empresa extremamente competitiva, ela tem fundamentos de mercado muito bom. Então, ela é um bom negócio. Agora, a gente tem que aguentar os solavancos. Então, ter essa visão fria, antecipatória e principalmente estratégica de mudar rápido é fundamental para quem está no mercado e atuando. Professor, eu quero me aprofundar nesse assunto de Embraer com o senhor, mas antes a gente conversa sobre essa taxação de Donald Trump sobre a Índia, pensando na questão do petróleo russo e o quanto isso também impacta o Brasil. A gente viu declarações do presidente Lula ontem, em entrevista à Reuters, falando sobre conversar com o BRICS para aí sim dar uma resposta, talvez uma negociação, um acordo com Donald Trump. Isso quando o presidente sentir que Trump estivesse disposto aí a ter essa ligação. O quanto isso impacta também o cenário brasileiro, professor? Acho que é bom, numa certa medida, que a gente percebe que não é com a gente só o problema, né? O problema do Trump em pessoa, né? E a gente tem que analisar o Trump como um grande jogador de banco imobiliário, né? Então, ele faz aquelas jogadas, ele inunda o mercado com informação, então você fica meio perdido, qual que é o próximo passo, qual que é o caminho que ele vai seguir. Mas o grande ponto é que acho que há uma guerra aí no século XXI que ela está relacionada com a questão do câmbio, do dólar, né? Do dólar como moeda de referência. Então, ele está numa cruzada para tentar melhorar os déficits americanos, déficit fiscal e o déficit externo, né? Ele está tentando aí fazer uma briga, uma frente de briga em relação ao dólar e manter o dólar como moeda firme. Então, os BRICS são um grande alvo do Trump nesse momento. Então, o que acontece quando a gente tem um aumento aí da taxa da Índia, né? Quer dizer, que você aumenta para cerca de 50%, o que acontece? Você também no Brasil pode sofrer com isso. O Brasil, ele pode ter uma outra taxação em cima, pode ter uma volta, mas o grande ponto é que a briga dele não é exatamente com o Brasil. Ele coloca outros elementos na mesa, né, como a questão política, a questão do judiciário brasileiro, mas, no fundo, a minha visão é que ele quer mais abrir espaço para negociar e estabilizar as taxas num nível maior. Foi o que ele conseguiu com o Japão, por exemplo. Ele começou com 10% e depois conseguiu empurrar para 15%. Então, esse acho que é o ponto Trump. Ele quer empurrar a faixa das taxas para ter mais arrecadação, para ter mais investimento americano nos Estados Unidos, né? E para ele ter condições de melhorar a competitividade da indústria americana, que também, no final do dia, é muito que ele quer, né? É muito que ele deseja. Pode continuar. Não, é basicamente isso. Quer dizer, ele tumultua, ele mantém a agenda da informação. Você percebe, a gente não passa um minuto, um dia sem falar sobre isso. Sim, inclusive a gente está no radar aqui, esperando as falas do presidente Trump. Estava aqui na agenda que 13h ele ia assinar ordens executivas, então a gente está acompanhando no radar. A qualquer momento, o presidente dos Estados Unidos pode começar a falar e a gente repercute aqui, né, professor? Não, isso é muito importante. Eu tive conversando com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Econômico e tudo mais, e que disse o seguinte: tem uma boa parte dessas tarifas que o Trump está colocando que ainda não estão assinadas e legalizadas, né? Quer dizer, você tem um acordo internacional, não é assim, acordei hoje, está acordado. Não, você tem que fazer os documentos, a documentação. Ele disse, mas ainda não tem um documento. Não está oficializado, exatamente. Então, é parte do jogo. E ele centrou muito as negociações no grupo dele. Então, o que acontece? A gente não consegue, o Brasil não consegue acessar o Trump, a Índia tem dificuldade para acessar o Trump, é um petit comitê ali, um grupo de poucas pessoas que estão comandando isso, que é muito próximo a ele. Então, você tentar ali, Secretaria de Estado americano, Secretaria Internacional, você não consegue entrar, você não consegue furar essa bolha, e é parte do jogo dele de manter a informação sob controle. Professor, ontem a gente pagou uma informação aqui durante o almoço de negócios que a presidente da Suíça tinha ido até Washington para conversar, fazer a negociação em relação às tarifas com o presidente Donald Trump, e que, de acordo com pessoas familiarizadas ao assunto, é assim que eles colocam em agências internacionais, ela teria saído de lá sem fechar um acordo.
Então, como que o senhor entende? Existe, de fato, essa dificuldade em falar com o presidente Donald Trump, embora ele se coloque numa posição de tipo, o Lula pode ligar para mim quando ele quiser, o presidente pode ligar para mim quando ele quiser, a gente pode conversar quando ele quiser. Como que o senhor enxerga isso? Ele pode ligar a hora que ele quiser, não significa que eu vou concordar e que eu vou resolver junto, né? A Suíça, inclusive, é um dos países que teve a maior taxação recente, né? Ela estava, acho que quase 49%, alguma coisa assim. Isso. Então, e a Índia, é curioso que o presidente da Índia foi o primeiro presidente internacional a visitar o Trump. Então, tentou ali fazer uma negociação, uma conversa, saiu de lá todo feliz, 6 meses depois, está com uma tarifa no meio, né, da economia indiana. Então, o que acontece, basicamente, é o seguinte, os modelos que a gente tinha aí de negociação, OMC, ONU, o próprio FMI, são instituições que não funcionam mais. Isso talvez seja uma coisa boa que o Trump está fazendo, porque ele está encerrando um formato de negociação que não funciona mais há mais de 20 anos. Só que você deixa um vácuo, né? Com quem que eu negocio? Como eu negocio? E aí você fica muito à mercê, à deriva do quê? Do entendimento dele, do que ele acha que é conveniente ou não. E ele é um jogador, né? Então, o que acontece? Ele pode combinar uma coisa contigo, passar 6 meses, ou 3 meses, ou uma semana, achar que aquilo não está mais válido dentro da lógica que ele tem e mudar o discurso, né? Essa semana, por exemplo, no final da semana passada, ele demitiu a economista que cuidava dos dados. Sim. Então, também tem isso, né? Acordei hoje, você não está dando a informação que eu gostaria, adeus. Então, é muito errático, né? E está muito centrado na pessoa do Trump. Então, a gente tem que acompanhar passo a passo nisso, e eu acho que, numa certa medida, o governo brasileiro tem caminhado bem. A gente não tem se exposto, né? Tem aberto um canal de negociação, agora tem que ter frieza. Esse negócio de comemorar, vencemos o Trump, ou derrotamos o Trump, ou ele nos venceu, tem que tirar esse barulho do meio da nossa análise e ser muito frio em relação ao que está acontecendo. Professor, para eu entender melhor o seu pensamento, essa postura do presidente Lula, que ele está tendo em relação a Donald Trump, a essa conversa, a gente vê, o senhor comentou, né, sobre essa comemoração, os ruídos, o Lula falando, eu vou trocar, eu vou pedir 6, não sei o quê. Pois é. Esse comportamento, como que o senhor enxerga a posição do presidente Lula e também do outro lado de Donald Trump e qual o impacto nisso para a gente chegar de fato a um acordo? Porque 50% é um valor muito alto para as tarifas, certo? Sim. É muito alto, né? Apesar do impacto no PIB brasileiro ser de coisa de 2%, mas isso impacta muitos setores que são fundamentais, né? A questão da carne, café e tudo mais. O que eu acho que é muito relevante a gente pensar em relação ao Trump é que ele quando ele faz esses movimentos, e Trump, Lula, eles são políticos antes de serem presidentes, né? Então, o interesse dele é pela política, o interesse dele é conseguir manter o poder. Ele não está preocupado com eficiência, ele não está preocupado com eficiência de gastos, ele está preocupado, ele aproveitou a oportunidade que o Trump colocou um bode na sala, vamos dizer assim, para fazer o discurso para a parte política dele. Então, o discurso do 6, do 9, é que eu quero atender ao meu grupo político, porque ele está vendo as eleições do ano que vem. Isso é ruim do ponto de vista estratégico, porque você não está negociando numa perspectiva de qual é o melhor caminho para chegar. Não, vou defender meus interesses, vou radicalizar do lado de cá para ver se eu ganho a eleição no ano que vem. E a mesma coisa acontece do outro lado, né? Quer dizer, radicaliza, toma o Congresso, e aí o Trump consegue no Brasil criar uma estabilidade que a gente não tinha. A gente tem um ambiente deflagrado, mas essa instabilidade institucional, do pessoal sentar lá na Câmara e criar um motim, isso é novo e é um problema para o país. Professor, bom você ter tocado nesse aspecto, para a gente aprofundar um pouco mais nesse tema. O que o senhor achou dessa última ocorrência aí que aconteceu? O que você acha? Eu gostaria que eles sentassem lá para cortar gastos, né? Que eles sentassem lá para rever os super salários, né? Que você tem ali salário muito alto no executivo, no legislativo, no judiciário nem se fala. Quer dizer, os congressistas eles podiam ocupar o Congresso para fazer as reformas que a gente precisa, né? Para acelerar o processo de melhoria do processo de abertura de empresa, investimentos que a gente precisa fazer e não ocupar o Congresso por questões políticas, né? Então, é parte do jogo político fazer isso, né? É fácil também você ocupar o Congresso, ali tem água, comida, tem tudo disponível, fica mais tranquilo, né? Você ficar uns dias ali ocupando o Congresso. Só que isso cria uma fragilidade para o país, dá uma impressão de que a gente tem uma dificuldade institucional e a gente não pode esquecer.
nós somos um país que muita gente critica em termos de investimento porque a gente não tem uma clareza institucional. Então, assim como há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, quando o Lula estava preso, ninguém imaginava que ele fosse ser presidente, você tem o mesmo risco, entre aspas, do Bolsonaro ser presidente, ou ser candidato, ou voltar a ser presidente daqui a alguns anos. Isso cria uma instabilidade gigantesca, né? Eu conversei com o pessoal que assessorava empresas alemãs e falava assim, em 2020, né? Na eleição 2020. Quem que são os candidatos? o candidato é o Lula. Aí o alemão lá, Lula? Mas esse Lula é a mesma Lula que está preso? Sim, mesma Lula. Então, pro cara do exterior, ele olha para aquilo e fala, mas que loucura que é esse país, o cara está preso hoje, amanhã é presidente. Sim. Então, eu não estou julgando que lado que é, estou julgando a instabilidade que isso gera. E como a gente aceita isso no nosso país, né, Pois professor? então. Não aceita, nem digo essa palavra, aceitar, mas como a gente enxerga essa situação, né? Por exemplo, Lula, ex-presidiário, Bolsonaro, hoje inelegível, ainda essa questão de, será que vai ser candidato à presidência, né, professor? Não, e a minha dica para o pessoal que está nos assistindo, quer dizer, apesar de cada um ter a sua visão ideológica e tudo mais, não fica preso nisso, não fica preso no WhatsApp da sua tia, nem no WhatsApp do seu grupo de sindicato, que seja, pense mais estrategicamente sobre o negócio que você está trabalhando, sobre o que você está fazendo e os seus interesses econômicos. Quer dizer, não fica olhando para essa briga, porque isso só cria ruído e sempre tem interesse por trás. O que eu acho que pode ser muito bom do que está acontecendo no Brasil hoje é que a gente finalmente está chegando à conclusão de que nós temos um peso internacional. Né? Os BRICS para o Brasil representam a primeira vez que a gente faz parte de alguma coisa que vale a pena. Né? A gente era sempre terceiro mundo, subdesenvolvido, desgraçado, e hoje, pelo menos, a gente faz parte de um grupo que é um grupo econômico que hoje representa metade da população mundial. Né? Tudo bem que tem de China, que pesa um pouquinho ali. Sim. Mas é um ambiente em que a gente tem uma possibilidade de crescimento. Nós temos o agronegócio fortíssimo, competitivo. Nós temos a Embraer como um modelo de empresa de tecnologia que concorre globalmente, formidavelmente. Então, a gente não pode ficar à deriva, né, de visõezinhas ideológicas e pensar o país, né, à frente. E um ponto fundamental é soberania não se discute. Né? Se a gente quer crescer, se a gente quer ser grande, a gente tem que ter soberania. Vocês devem ter visto aquele vídeo do chinês lá falando, né? Um economista chinês falou: China have no problem, né? China exists when the United States doesn't exist. Né? Ele fala: China já existia antes dos Estados Unidos existir e existe depois, e vai existir depois. Então, essa visão de nação soberana a gente tem que ter. Né? E não se contaminar com os interesses, porque todo mundo tem interesse nesse jogo e a gente tem que ficar muito alerta sobre que interesses que a gente tem que defender. Perfeitamente, Carlos. Bom, aproveito para te cumprimentar, eu não tinha te endereçado nenhuma pergunta ainda. Bom, muito interessante você trazer essa relação, né, diplomática, o Brasil, principalmente você comentou dos BRICS, Brasil com a China. O Lula tem falado diversas vezes, meu amigo Xi Jinping, vou ligar para ele e tal, não sei o quê. Achei que foi muito interessante para o investidor ter essa atenção. Mas agora eu queria trazer para a questão fiscal, né? A gente comentou sobre o Congresso, que, muita polêmica nos últimos dias. A gente olha as imagens, a gente tava comentando um pouco mais cedo. Olha as imagens, aquele negócio escandaloso, assim, aparece o pessoal gritando na frente das câmeras e tudo mais. Mas um dos assuntos mais comentados foi sobre a isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5.000. Tá rolando as votações e tudo mais. Queria que você falasse. O que você está pensando desse cenário fiscal, da avaliação do Fernando Haddad na questão fiscal brasileira, por favor? Olha, eu acho que a gente tem um fiscal não tão complicado como muita gente pinta. Né? Se você pegar os últimos anos aí, a nossa relação dívida-PIB está na faixa dos 80%. 2020 foi uma exceção, chegou acho que 87%, mas porque a pandemia tumultuou o negócio, né? Então, a gente não tem uma explosão de dívida, só que a trajetória da dívida, como a gente fala, ela é perigosa. Quer dizer, a gente tem déficits primários, né? A gente não vê do governo essa força para fazer os ajustes que precisam ser feitos, né? Porque, vamos lá, se a gente fosse para o superávit primário, né, parasse de aceitar déficit primário e fosse para o superávit primário, que foi uma coisa que aconteceu lá no primeiro governo Lula, que veio acontecendo até o governo Dilma, seria fantástico, porque você cria um ambiente de funcionamento da economia muito melhor. Com superávit primário, você dá ao mercado, e não é só por causa do mercado, mas dá ao governo uma trajetória de que nós vamos dever menos e a gente vai estar mais preparado para impactos internacionais. Né? Quando a gente tem um problema como esse com o Trump, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar algum apoio fiscal aos setores que estão sendo atingidos. Se eu já tenho um cobertor fiscal muito baixo, eu não tenho caminho para fazer isso. Então,
esse olhar de equilíbrio fiscal, de você ter um cuidado maior com a economia, com o superávit, seria fundamental para o Brasil. E a gente não vê esse movimento. A trajetória da dívida não é tão ruim, a trajetória dos Estados Unidos também é de endividamento, Europa, enfim, depois da pandemia todo mundo ficou devendo muito, só que nós ainda somos uma economia emergente. Nós somos uma economia que tem, né, taxas de juros muito altas, né? E se a gente não faz esse ajuste fiscal, não busca esse superávit, a gente não sai desse círculo vicioso. E vamos lembrar, a única política econômica que deu certo no Brasil foi a política econômica do Plano Real, né? Sim. Que é basicamente de você, depois de 99, ter superávit primário. E a gente abandonou isso, a gente não pode mais abandonar. Então eu gostaria que nossos amigos congressistas sentassem lá para fazer um mega corte de gastos e aí levar a gente ao superávit fiscal. Acho que é mais justo brigar por isso do que ficar brigando pelos políticos. Recentemente a gente teve aquela... da questão fiscal do Haddad, que teve toda uma semana de vai passar o pacote fiscal ali. Aquele tema deu bastante polêmica aqui. A gente comentou, durante muito tempo e no fim os caras mexem aqui, mexem ali, mas no fim acabou saindo, saiu pela culatra assim depois, né? Mas agora então eu queria falar... Lucas, antes da gente ir para a próxima pergunta, desculpa te interromper. Perfeito. Eu só lembrei de uma coisa com o seu comentário final, professor. Aqui na TC News a gente tem um podcast que se chama Olá Investidor, é apresentado pelo Vinícius Custódio, e algumas semanas atrás ele recebeu o Rafael Rezende, que é um cientista político, falando sobre a diferença, né, de você gostar de política e de você ter um político de estimação. Exatamente. Não é é, melhor ter um professor? gato. Tem um gato, cachorro, é bem mais legal. Eles dão trabalho, mas eles não fazem motim no Congresso. Pois é. Não é? O que atrasa, né, as coisas que a gente precisa que caminhem, que vão para frente no nosso país, né, professor? Não, exatamente. E o comentário que ele estava falando sobre os anúncios, o governo tem uma dificuldade gigantesca de informação, de comunicação muito terrível. Quer dizer, trocou, né, inclusive, a comunicação um pouco atrás. Logo depois dessa questão do anúncio fiscal, teve que trocar a comunicação, porque deu muito ruído. Às vezes precisa trocar o ministro também, né? Que às vezes não ajuda. Mas o que eu quero dizer, assim, é o próprio ministro, quem vai participar disso, tem que ter uma sensibilidade no sentido de você falando para o mercado, né? Se você é um ministro da economia, o que você fala aqui reverbera na hora, né? Você cria impacto em todo mundo. Então, tem que ter um pouco esse cuidado. A gente entende que o governo tem uma agenda mais social, de mais gastos. Ele foi eleito, né? Até que se prove o contrário, foi eleito, assim como o governo anterior foi eleito. Essa é a vantagem, a única vantagem da democracia, que você pode alternar quem está no poder, né? Mas a comunicação é fundamental e ter o entendimento de que existem verdades que não são verdades defendidas pelo mercado, são verdades defendidas pela economia. Quer dizer, você tem um Estado que gasta mais do que arrecada, você vai ter problemas. Se a gente analisar a parte da encrenca americana hoje, é derivada disso. Eles estão gastando mais do que arrecadam há muito tempo, né? Estão entrando numa fragilidade até fiscal, né? A taxa de juros dele estava subindo aí, de receio do mercado. Quer dizer, os Estados Unidos, que é taxa zero, né? Risco zero, está com a taxa subindo. Você imagina um país como o Brasil. Sim. Professor, não tinha planejado tanto a gente ficar falando sobre política brasileira, mas acaba de sair um destaque na Mover, que é a agência aqui do TC que a gente acompanha. Bolsonaro apresentou um recurso por revogação da prisão domiciliar. Esse é um destaque que acaba de chegar. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, também tocando na questão que nós passamos há pouco aqui no nosso programa, Moraes autorizando Jair Bolsonaro a receber visitas, como, por exemplo, Tarcísio e outros políticos aliados. Professor, como você enxerga essa ação de Moraes, mas também agora esse pedido de Bolsonaro apresentando um recurso para revogação de prisão domiciliar? Olha, eu acho o Brasil um país divertido. A gente vai ficando mais velho, jovem há mais tempo. Dá risada, a gente se diverte. Porque a gente vai ficando mais... O nosso futuro é menor que o nosso passado. Então vai ficando mais, né, tolerante. Se você pega um país como a Rússia, se você tem uma ameaça de golpe, eu não estou dizendo que teve ameaça ou não, eu não vou entrar no julgamento. Sim, tudo bem. Os golpistas são mandados para a Sibéria e são assassinados. Derrete todo mundo ali na Sibéria. Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro convidou o Moraes para ser vice, né? Era uma brincadeira, mas ele falou isso lá na CPI, né? Vimos, então, no fundo, quer dizer, é um grande jogo político que, infelizmente, o Supremo também está nesse jogo, né? A gente não sabe até que dimensão e também não quero julgar aqui, mas as decisões transcendem a lei, né? Porque o correto na justiça, assim, a lei diz isso, eu sigo isso.
né? Aqui no Brasil, não, a gente tem uma interpretação da lei. Então, se você está em prisão domiciliar, você começa a receber visita de todo mundo, já não é. É quase, você pode dar uma festa domiciliar, você só não sai de casa e mantendo ali. Então, é um movimento complexo. A gente que está de fora não entende muito isso, né? Por outro lado, se você observar, você tem uma articulação, você tem um Congresso dividido, né? O mercado é efetivamente... o Congresso é dividido. Então, as ponderações políticas são importantes. E há um receio grande também desse movimento ir para a sociedade, né? De você começar a ter encrenca, de começar a ter uma desestabilização que para o país é terrível. Se você começar a ter problema, protesto, paralisação de votação, de economia, você estraga a coisa que está funcionando, porque bem ou mal a economia está indo bem, né? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. E acho que o Supremo também, e a figura lá do ministro, todos eles têm que ser muito cuidadosos, né, com o cumprimento da lei, mas entendendo a dinâmica da coisa. As decisões, eu estava brincando, um dia uma pessoa riu, tem que parar de ser de decisão baseada no fígado, né? Tem que ser cerebral, nem coração. A gente tem que ser mais... Então, o governo, o executivo, o legislativo e o judiciário, principalmente, tem que ter cuidado nessas decisões que vai para frente, volta, porque a sociedade fica descrente, né? Pô, então prendeu, soltou, vai, volta. E aí? Onde que está a justiça nisso? É o famoso discurso de narrativas, né, no fim de tudo. Mas eu queria dar um passo atrás para a gente voltar a falar de comunicação, de forma que você passa alguma mensagem. A gente tem que falar de ata do Copom, que já foi a segunda manutenção consecutiva, né, dos 15%, e o guidance de manter esse cenário por um longo período, assim. Queria saber, na sua visão, você já enxerga, assim, mesmo que seja distante, um começo de ciclo de queda de juros? Onde você enxerga essa possibilidade? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento que, nesse instante, o Copom vai estar muito atrelado ao Fed. Sim. A minha visão é um pouco isso. Por quê? Porque agora, em agosto, que a gente vai começar a ver nos Estados Unidos se efetivamente você vai ter um impacto da inflação lá dentro, né? Então, o que acontece? Dia 12 de agosto, agora a China tem o prazo dela de negociação, o Trump aumentou as tarifas para a Índia, para Canadá, né? México tem 90 dias aí. Então, a partir de agosto, a gente vai começar a ver isso. E aí, talvez, lá nos Estados Unidos, você tenha um embate, né? Provavelmente o presidente do Banco do Fed vai ter que aumentar a taxa de juros e aí o Trump vai bater de frente com eles. Por que eu estou falando tanto dos Estados Unidos? Sim. Porque no Brasil a gente tem uma tendência de desaceleração da inflação, né? Sim. Nós estamos acima da meta, apesar que eu acho que essa meta é um pouco exagerada, mas não dá para propor mudança de meta, nada disso, né? Mas o que acontece, assim, a inflação também aparentemente está sob controle e melhorando, né? O crescimento está mantido, o emprego. Então, num cenário de incerteza tão grande, principalmente global, é muito provável que o Banco Central vá manter a taxa de juros aí nesse patamar. Eu acho que até o final do ano. Pelo menos até o início de 26 é o que todo mundo tem falado, né? A gente acaba falando com todo mundo, porque se erra todo mundo junto, né? Essa vantagem. Quem falou? Todo mundo. Todo mundo está falando também, né? Mas eu acho que tem que olhar muito para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos começar a desandar, porque o grande risco do Trump é todas essas tarifas. Eu estava lendo no New York Times outro dia que diz assim: o experimento das tarifas do Trump é um grande experimento econômico. Sim. Você tem prêmio Nobel lá, né? Vários prêmios Nobel falando que isso vai dar errado. A teoria econômica diz que tarifa dá errado, fechar mercado dá errado. E se isso der certo para o Trump, você vai ter que rever os livros de economia, né? Porque o livro de economia diz abrir a economia aí para fora é muito melhor do que você fechar. Então, se isso começar a gerar inflação no americano, porque o americano típico é que nem o brasileiro típico, o cara quer lá tomar a cerveja dele, comer um hambúrguer, pipoca e ver o futebol americano. Sim. Se começar a subir o preço das coisas, o Trump perde popularidade. Sim. E aí você começa um movimento interno de pressão sobre ele. A gente vai ter que aguardar. Então, eu acho que o Copom vai muito na sequência disso. Não tem muito jeito. Perfeito. É muito legal, né? Você falar de uma forma simples, assim, que você diz o exemplo do americano, que começa a sentir no bolso, aí ele já começa a perder popularidade. No Brasil é muito difícil, né? Você explicar como a relação, por exemplo, da manutenção da taxa Selic de 15% para uma pessoa comum. Como é que você explica aqui? Como é que você explica para um brasileiro médio essa relação com os Estados Unidos, que tem a ver com o Fed? É muito difícil, né? Você que é professor, você deve saber isso mais que ninguém. Não, e a gente tem que pensar na nossa pequena vida, né? O que é a nossa pequena vida?
O Brasil, a gente acorda, fim de semana quer fazer um churrascão, né? Sim. Comprar a carninha. Picanha, né, A professor? picanhazinha, mas a picanha às vezes tá difícil, né? É. Ninguém quer fazer churrasco de ovo, né? O ovo tá caro também, né? O franguinho ruim. Então, você tem que se colocar na posição do brasileiro médio, né? Quer dizer, a hora que o gringo for lá na Starbucks e for tomar café e ver que o café dobrou de preço, talvez ele não saiba nem onde fica o Brasil. Mas ele vai falar, pô, o que está acontecendo aqui com a gente, né? Agora, eu fico sempre na dúvida se o Trump não está fazendo um movimento antecipatório. Pensando assim, se vai dar ruim na economia americana, ele se antecipa, cria o tumulto antes para tentar evitar alguma coisa. Porque todos os indicadores, a gente não para de ter crescimento de bolsa e tudo mais. Então, será que a gente não está perto de uma crise, né? Essa é sempre a pergunta que a gente gosta de fazer, nunca sabe. Se soubesse, estava rico, eu não estava Mas dando e aula, se tiver, professor? E se tiver perto de uma crise? Eu gosto muito de um gráfico que eu até recomendo, depois eu posso passar o link para você, era um portal que chama The Short, né? Agora mudou um pouco, mas ele compara os 4 Bad Bears, os 4 ursos ruins. Ele compara as 4 grandes crises econômicas que a gente teve no mundo, né? No mundo, assim, focado nos Estados Unidos. E o que é muito interessante é que a crise de 2008, desde a crise de 2008, você não para de subir as ações, né? A gente está chegando nós estamos numa maior, com oscilações, num momento mais alto. E a dúvida é, quando você chega no momento mais alto, o que deve acontecer? Um ajuste, uma estabilização, né? E hoje o que se discute muito é que talvez a gente não estabilize por conta do lado aí da inteligência artificial, de produtividade que vem disso. Mas que no horizonte muita gente percebe que há um risco de que essas empresas, principalmente de tecnologia, estão com o seu valuation fora do lugar. Mas é fácil falar que está fora do lugar se as pessoas estão comprando as ações, se elas estão tendo resultado, né? Então, esse é o grande desafio, esse é o grande acompanhamento que a gente tem que ter para ver se vai ter crise ou não. Professor, aqui no nosso programa, quando toca o sininho, é sinalização do Ibovespa renovando máxima do dia. Inclusive, agora, na máxima do dia, 136.752 pontos para o Ibovespa, um avanço de 1,65%. Na sua visão, dando todo esse cenário, tudo que a gente conversou, professor, o que justifica essa alta no Ibov no dia de hoje? Eu perguntar, e quando cai, toca alguma coisa também? Não? Quando Não. tá na mínima do Não, dia? Não, é na mínima do dia e na máxima. É a mesma sineta, só que a gente acompanha aí. Que se tá no alto, não... Tanto faz, então alto ou baixa é o sininho, e a gente né? já vem aqui, corre para acompanhar. 136.779 pontos, renovando máxima do dia, professor. Eu percebi que não para de tocar o sininho, então tá subindo. Hoje subindo, todas hoje essas tá cinetas são puxando. máximas do Ibov. Excelente. Não, o que eu vejo é o seguinte, quer dizer, a economia real, ela é diferente, ou não é que é diferente, ela não está totalmente ligada à economia, à política, a essa coisa. É óbvio que uma coisa impacta a outra, né? O que a gente percebe é que a gente teve momentos aí de ajustes muito pesados recentes, principalmente com as taxações, caiu muito, subiu muito. Então, eu acho que a gente está num processo de reorganização das empresas voltando aos seus patamares, né? Sempre lembrando que você pode ter uma encrenca a qualquer momento aí do Trump anunciar 150% de tarifa no Brasil. Opa, calma aí, professor. Tá no radar dele, é jogador, né? É aquele truco com blefe que ele faz bem, né? Eu acho que isso não vai acontecer, ou pelo menos a gente tem que cuidar para não confundir esperança com expectativa, né? Mas o que eu vejo é que acho que os fundamentos das empresas, eles são fundamentos, em algumas, principalmente as que estão, né, subindo, são sólidos. E você pega o próprio setor de carnes do Brasil, que é muito afetado, né? Teve muito, as ações oscilaram bastante. Quer dizer, a hora que você conseguir substituir mercado ou voltar a exportar para os Estados Unidos, há uma tendência também de retorno de alta, né? É que o mercado internacional, você não deixa de vender carne de um para o outro do dia para a noite, né? Você tem contratos, você tem logística, você tem... Não é assim. Tem que lembrar sempre, tem americanos lá sofrendo. Tem um cara que compra carne brasileira, que é certificada, que é boa, e agora não dá para comprar, vai ter que comprar de quem? Sim. Né? Então, esse é o desafio também do lado de lá. Não somos só nós que estamos sofrendo aqui. Eu acho que a Bolsa está reagindo conforme os nossos fundamentos das empresas que a gente está listado aí. Muito bem, professor. Bom, agora você falou de bolsa, a gente
Inclusive, eu queria trazer um tópico que você comentou de Embraer. E eu justamente tinha visto você publicando no LinkedIn há um tempo atrás, antes de efetivar as tarifas, né? Aquele ruído, né? Que, pô, vai entrar nas isenções, não vai. Entrou de fato, assim, na call de resultados, eles falaram, a gente pretende que eles mantenham as isenções, senão a Embraer ia ter uma baita volatilidade. Aconteceu depois o tal do erro contábil, que deu uma baita volatilidade também. Mas eu queria saber, tipo, de forma geral, com as isenções que o Trump colocou, tem algum outro setor que você percebeu que se destacou, que pode impactar, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, das que ficaram ainda? Olha, em relação à Embraer, eu sou um fã da Embraer, porque a Embraer é uma empresa que, né, acho que todos nós somos, né? Tem a isso que eu questão... ia falar, professor. Chega a gente aqui, convidados, falando que só elogios para Embraer, né? Sim. Eu conheço, tive alguns trabalhos com eles lá, então a gente também conhece a cozinha, né? Porque eu costumo brincar, quando eu vou num restaurante e alguém fala para visitar a cozinha, eu não vou. Eu prefiro só comer o prato ali. Melhor não saber, não né, visite a nossa professor? cozinha, né? Mas eu acho que a Embraer, ela conseguiu... eu costumo brincar que a Embraer... Brincar não é uma boa brincadeira, mas a Embraer teve experiências de quase morte, né? Diversas vezes ela quase quebrou por problemas aí econômicos, políticos e de mercado, né? O que eu vejo é que a Embraer hoje ela se posicionou muito bem nesse segmento de mercado, que é o segmento de aviões regionais, né? De aviões executivos. Quer dizer, ela tem uma capacidade muito boa. Ela expandiu a sua... Hoje ela é uma empresa global, ela tem unidade lá nos Estados Unidos, na Europa, e eu acho que isso é um bom exemplo para outras empresas. Quer dizer, mesmo que você esteja num setor menos sofisticado, você tem que diversificar seus clientes, você tem que se tornar competitivo efetivamente e, dependendo da situação, se o seu custo é muito alto, você tem que ir para fora. Então, a gente está falando, por exemplo, o setor de frutas no Brasil vai sofrer bastante, porque, em geral, a gente exporta a fruta in natura para os Estados Unidos, né? Às vezes tem pouco processamento, tem pouco valor agregado. E aí, quando tem pouco processamento, pouco valor agregado, você também tem uma dificuldade de ganhar valor. E aí, eles cortam a importação de manga do Brasil, mas você tem lá a Índia, eu não sei exatamente onde tem manga, mas você tem diversos outros países que são fornecedores de manga. Então, eles substituem muito rápido. Agora, se substitui um avião, né, numa cadeia complexa como é a cadeia de aviação regional, né, em que a Embraer também é uma grande compradora, a gente não pode esquecer disso, né? A parte de aviônica, sistemas, vem tudo dos Estados Unidos também. Então, você está uma empresa competitiva dentro de uma cadeia de valor complexa, com valor agregado, é diferente de você simplesmente estar vendendo, né, o produto por aí. Se a gente pegar o caso do café, é um caso interessante, né? O chinês está começando a tomar café. Isso é um perigo, porque vai faltar café para todo mundo, né? E eu brincava... Haja gente lá na China, né, professor? Pois é, eu ia muito para Minas, eu costumava brincar assim, se a gente ensinar o chinês a comer um cubinho de doce de leite toda manhã, junto com o lamen, nós vamos ficar bilionários. Né? E aí fizeram isso com o café. Ainda mais o doce de leite de Minas, que é uma delícia, já pensou, né? você bota lá no lamen, deve ser horrível, mas se eles gostarem, é isso que né? importa. Vai Os caras que... comem uns negócios diferentes já. Pois é, já bota no escorpião ali, mistura ali o negócio, manda ver, porque eu fui pra China já, o pessoal come lá uns espetinhos de escorpião. Meu Deus. É de verdade, não é? Você comeu, professor? Não, eu já tava no último dia ali, o óleo, já não tava o fígado... Você não quis se aventurar ali, não? Já tem uma hora que a gente tem que ter noção das nossas limitações, não dá, né? Mas o café, por exemplo, se a gente começar a exportar para a China e o cara tomar um cafezinho ali de manhã junto com chá verde, não sei o que ele vai fazer, bom, é um mercadão pra gente. E aí quem tem que ficar preocupado são os Estados Unidos, né? Porque aí eles correm o risco de quem vai fornecer café, né? O Brasil é o maior produtor de café, você tem Colômbia e tal, acho que tem um pouco de Indonésia e tal, acabou, né? Então... o risco que ele está jogando ali também dentro é muito grande. Professora, a nossa conversa está ótima. Legal. Já foram 36 minutos aqui de papo. Né? A gente tinha combinado, né, até legal. 1h30. Então, eu peço, professor, o seu último destaque para a gente fechar aqui a nossa entrevista, aquilo que você acha que o investidora que nos acompanham aqui na TC News tem que ficar de olho nessa semana e também a próxima, professor. O professor gosta de falar, né? Esse é o problema. E a gente adora ouvir, professor. Pois é, excelente. Não, o que eu sugiro para vocês, quer dizer, eu acho que eu trabalho muito com cenários, né? E até sugiro para vocês, tem uma metodologia que chama cenário planning, que é muito legal, que é com que eu trabalho, que é você o quê? Criar cenários alternativos e tentar se antecipar, né? Então, é tentar olhar, bom, se acontecer isso, eu sempre dou o exemplo de quando você entra num avião, as máscaras, né? O pessoal vai lá, as máscaras cairão. Ninguém está torcendo para que as máscaras caiam. Mas aquela repetição cria em você a necessidade de estar antenado. Caso aconteça alguma coisa, você já está preparado para usar.
Então, eu acho que a grande recomendação é você se antecipar, não ir na onda, se informar em lugares bons como aqui. Como a TC News. Exatamente, TC News todo dia assistindo e ter essa visão de antecipatória e frieza na execução. Se você conseguir fazer essas duas coisas, tá perfeito. Professor Carlos Honorato, muito obrigada pela presença aqui no nosso almoço de negócios. Eu já de saída te conto que a nossa audiência gostou da conversa, vim acompanhando aqui vários elogios para o senhor no nosso chat do YouTube. E já fica o convite para uma próxima oportunidade, professor. A gente marca, com certeza. Foi um prazer receber o senhor no nosso almoço de negócios. É um obrigada. prazer. Siga aí o canal, dê o like, que é Isso muito aí. bacana. Olha, isso mesmo! E já convocou o like. Vamos lá, pessoal. Clica aí e siga o canal, que aqui é muito legal. Muito bom papo. Eu também gostei muito. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigado mesmo. Agora, 1h, 38 minutos. Extrapolamos ali um pouquinho o nosso horário com o professor. Agora a gente acompanha aqui, continua seguindo a nossa programação. Mais de 1.600 pessoas que nos assistem de forma simultânea